Alô, companheirada! A TV Amaquilica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquipica chega no dia seguinte às manifestações contra Bolsonaro. No país inteiro e em 14 cidades pelo mundo afora, os atos reuniram cerca de 500 mil de pessoas. E quem não se sentiu seguro para ir às ruas inundou as redes com mensagens nas mais de 1.800.000 postagens. Eu estou emocionada. Vocês sabem por quê? Porque eu assisti Brasília, o ato em Brasília. Mas era um mar de juventude. E quando eu cheguei nessa caminhada, que vi esse mar de juventude, eu disse: agora Bolsonaro sai! No Recife, a polícia recebeu os manifestantes com balas de borracha e jogou spray de pimenta nos olhos da vereadora do PT. E o que essas manifestações representam está na análise de Val Carvalho. A política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Ontem, dia 29 de maio, foi um dia ansiosamente esperado por todos nós. A verdade é que Bolsonaro mata mais do que o vírus e por isso tem que ser afastado, ficou clara nas ruas. Se calcula 500 mil de pessoas. Mas quando a vacinação superar os 10% atuais, atingir os patamares de 20%, 30%, 40%, nós seremos milhões a pedir o impeachment de Bolsonaro. O que se pode dizer mais sobre o 29M? Em primeiro lugar, que foi um mar de juventude, como muito bem disse Benedita da Silva. Em Brasília, no Rio, Salvador, Recife, Belo Horizonte, onde pudemos ver esses vídeos das manifestações, só vimos predominando ali a juventude. Em segundo lugar, vimos também uma diversidade social muito grande, a participação de todas as idades, manifestações suprapartidárias. Isso me fez lembrar as manifestações pelas diretas já em 1984, das quais eu participei. Também foi a manifestação da civilização contra a barbárie da ditadura militar fascista. Do mesmo modo que estas. E naquela mesma época, a Globo fez o mesmo que hoje, ou seja, tentou esconder dos seus leitores as fotos das manifestações. Agora ela faz tentando construir uma terceira via de centro-direita. Mas o que nós vimos ontem nas ruas foi o Brasil tomar outro caminho. O caminho do centro-esquerda, o caminho da solução Lula da democracia inclusiva. Se considerarmos a liderança que Lula tem nas pesquisas, como que foi dito ontem nas manifestações, nos cartazes, nos palanques, nós podemos dizer que o antipetismo, a ideologia golpista do antipetismo, está agonizante. Ela só existe mesmo lá nas hordas do bolsonarismo fascista ou nas redações dessa grande mídia de direita, que tenta ressuscitar o moribundo lavajatismo, que foi essa fase da justiça partidária, autoritária, perseguidora. Ontem as ruas deram rosto para a oposição a Bolsonaro. Ficou claro, concretizou quem é que faz oposição a Bolsonaro. E podemos sintetizar aqui o seguinte: esse rosto é jovem, feminino e de centro-esquerda. E chegou no momento certo, quando Bolsonaro tentava esvaziar, desmoralizar, sufocar a CPI do genocídio, através das provocações e da quantidade imensa de mentiras. Então, essas manifestações deram musculatura à CPI do genocídio, que agora forma com essas manifestações o mesmo movimento e será pressionado, o parlamento será pressionado por conta disso, já com essa natureza, essa força de massa nas ruas, a marchar para o impeachment, que é o objetivo de todos nós. É afastar esse genocida do governo, para ele não continuar matando a população brasileira. Esse é o meu comentário para hoje. O genocídio no Brasil, a partir
partir de julho do ano passado, o genocida recusou 3 ofertas de vacina Coronavac. Uma das ofertas com 100 milhões de doses e chegando 45 milhões de doses até dezembro. No ano passado também, o genocida recusou 5 ofertas da vacina da Pfizer com 70 milhões de doses. Segundo o epidemiologista Pedro Alau, 3 em cada 4 mortes de Covid no Brasil poderiam ser evitadas se as ações do genocida fossem de proteção à vida. 3 em cada 4 mortes. Nesse cálculo, hoje, quase 350 mil desses mortos ainda estariam vivos. Bolsonaro mata 3 vezes mais que o próprio vírus. Já passou da hora de tirar esse genocida do poder. Vamos mostrar também uma conversa entre o prefeito da cidade de Maricá, Fabiano Horta, e o ex-presidente Lula. Maricá completou 207 anos e a revista alemã Der Spiegel, a mais influente da Europa, mostra Maricá como a cidade socialista modelo, que está sendo estudada por cientistas sociais, economistas e políticos de todo o mundo como um exemplo também para o período pós-coronavírus, com renda básica incondicional para a população, transporte gratuito e saúde abrangente e também gratuita. Eu acho que Maricá é um símbolo de que a gente pode provar que o Brasil pode dar certo. A cidade é campeã nacional em arrecadação de royalties do petróleo. Você criou uma poupança específica para custear o desenvolvimento da cidade quando o petróleo findar. O Fundo Soberano de Maricá. Eu queria que você explicasse para nós que não somos de Maricá quem é que deu a ideia da criação do Fundo Soberano e por que esse Fundo Soberano? Você pode explicar para nós, para que todo mundo saiba, sabe? Você está lembrado que nós, quando achamos o pré-sal, a gente também queria criar um fundo especial para que a gente pudesse utilizar a riqueza do petróleo em benefício do povo brasileiro. Me conta um pouco do Fundo Soberano que vocês criaram e que já tem 500 milhões de reais. Maricá é a cidade fronteiriça da expansão dos campos de petróleo do pré-sal. O Campo Lula está colocado aqui no eixo, de frente com Maricá. Mas não era assim no passado, quando boa parte das políticas sociais começaram a ser feitas em Maricá. Em 2013 e 2014, por exemplo, quando o prefeito Quaquá criou a Empresa Municipal de Transportes e deu início à nossa moeda social, Mumbuca, uma moeda que só circula em Maricá e que era uma política de transferência de renda, a cidade não vivia o recebimento dos royalties que vive hoje. Mas, lá de trás, a decisão política foi de que nós tínhamos que apontar para os caminhos de transferência e de melhoria da vida do povo. Cidades muito parecidas com Maricá, em orçamento, em população, em regionalidades, tinham um orçamento, inclusive, mais largo que Maricá, e não tomaram a decisão de construir políticas dessa natureza. O que prova como foi no seu governo, que a decisão da transferência de renda e da priorização do gasto é uma natureza política. E aqui em Maricá, a gente fez isso lá atrás e hoje colhe os frutos desse avanço. O Fundo Soberano, presidente, a nossa poupança, para a gente traduzir para o povão que acompanha conosco, é um grande reservatório de recursos do royalties do petróleo e a gente mensalmente, presidente, deposita tanto das participações especiais quanto do repasse dos royalties um recurso que fica guardado numa poupança. E para que é isso, presidente? Para que nos movimentos anticíclicos da economia, quando a gente tiver movimentos onde a economia tem alguma conurbação, a gente possa ter o desenvolvimento de políticas econômicas que façam a economia se ativar novamente. Isso é um dos objetivos. A gente, graças a Deus, conseguiu passar pela pandemia e tem passado pela pandemia, enfrentando ela com muita dureza, sem alocar recursos do Fundo Soberano, porque ele cumpre esse papel de longo prazo, acho que importante para os municípios, que é preciso recriar a economia produtiva do futuro,
e a gente tem trabalhado muito nisso em Maricá, no desenho da dimensão tecnológica. O fundo, presidente Lula, funciona como um garantidor também de parcerias público-públicas ou público-privadas, ou seja, a capacidade de atração de investimentos, de empreendimentos para Maricá tem, num percentual do fundo, também uma política objetiva de ação. Esse mês, a gente, por acaso, e a coincidência do aniversário da cidade, completou o R$500 bilhão depositado no Fundo Soberano, construindo o maior fundo de reserva dos royalties do país. Sem dúvida nenhuma, ele é a travessia futura da cidade, o auxílio à construção da matriz pós-petróleo, do ciclo turístico, que é uma vocação da cidade, do ciclo tecnológico, mas é, acima de tudo, a garantia também de que o Fundo Soberano dialoga com a manutenção de longo prazo das nossas políticas sociais. Caiu na rede? É peixe. Lula, 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 você é meu bem-querer. Vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo que meu voto é em você. Ô Lula, vem salvar Lula, o povo. Lula, eu confio em Deus e em ti. A luta continua! Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Eu fico horrorizada como ainda tem gente que acredita que esse Bolsonaro genocida vai fazer ainda alguma coisa por esse país. Pode acreditar nele. Safado, chega no exterior, bota máscara. Aqui, ele não bota máscara, aglomera, continua mentindo, receitando remédio que não tem a menor serventia. Vai se esperar o quê dessa criatura? Uma desgraça que nunca trabalhou, entrou para o exército, foi expulso, ficou 30 anos como deputado, nada fez, a não ser enriquecer ele e os filhos. Aí, por causa de um monte de fake news, de mentira, por causa de um monte de bandido, genocida igual a ele, vira presidente. O resultado está aí, o Brasil se afundando cada vez mais, sem trabalho, sem auxílio emergencial, sem vacina, tudo caro. É uma carestia de vida espantosa demais. Ainda bem que tem uma luz forte que cada dia está iluminando mais, que é a luz de Lula, que em 2022 vai ser nosso presidente de novo. Segundo reportagem do New York Times, o genocida planejou a morte de pelo menos 1.400.000 pessoas. Planejou a morte de 1.400.000 pessoas. Esse é o número mínimo necessário para a imunidade de rebanho que o genocida pretendia no Brasil. 1.400.000 mortos. O verme Bolsonaro é muito mais letal que o vírus. Mas para esse verme, nós temos vacina. E vamos usar, certamente. Sarau da EMA. Discurso pro seu gado, na frente do Planalto, histórico de atleta, racismo é seu esporte, conseguiu se eleger, enganando todo o povo, disparando fake news do gabinete do filhote, milico safado, fugiu do debate, caiu Sérgio Moro, seu elo mais forte, tá desmoronando, se diz imbrochável, nem segura a pica do seu próprio golpe, Jair é com J de Judas, você não é Messias, se olha no espelho, seu genocida, oitava praga com rio de sangue, deixou o mar vermelho, seu super ministro, te delatou, seu tiro no pé, cedeu na TV, não passa batido seus atos nazistas, porque 80 tiro é bem difícil de esquecer. Lidamos com peste, com praga, com crise. Na nova era, combate ao Covid, eu tô vendo esses vermes cair um por um. Só falta o que na presidência reside. Na primavera eu tentei avisar, 2 anos depois vim pra te derrubar. Você e seu gado que você carrega, eu não bato continência pra esse capitão de merda. A luta continua! Eu me mesmo.
Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!